A CVM e o mercado devem ver uma das maiores mudanças dos últimos 20 anos acontecerem, espero eu que em breve. O Ministério da Fazenda está encaminhando um projeto de lei que deve trazer mais poder para a CVM, mais efetivo, ou seja, mais pessoas para trabalhar na CVM e, ao mesmo tempo, tentar diminuir o quanto os acionistas minoritários são lesados no mercado toda vez que alguma sacanagem acontece. Então, inclusive no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês os detalhes desse projeto de lei, mas também relembrar de algumas icônicas sacanagens que aconteceram, algumas recentes, outras nem tanto, mas que inclusive até hoje não tem resolução. Aliás, lá fora, onde essas empresas também são listadas, alguns casos já tiveram resolução, mas aqui no Brasil, do jeito que a banda toca hoje, é claro que muita gente simplesmente saiu com uma mão na frente e outra atrás e talvez não aconteça nada em relação a esses casos. Então me acompanhe até o final do vídeo. Se no final vocês gostarem, não esqueçam do like. Se vocês são novos por aqui, sejam todos muito bem-vindos, se inscrevam, cliquem no sininho porque tem vídeo novo toda semana. Bom, eu quero começar, gente, relembrando de um caso, porque nós tivemos notícia, inclusive, no início dessa semana sobre ele, que foi o caso dos irmãos Batista. Isso aconteceu, gente, pasmem, em 2017 e o caso ainda não teve uma resolução completa. Em 2017, eu não sei se vocês já estavam no mercado ou não, mas tiveram alguns áudios vazados que inclusive impactaram na questão das delações premiadas que estavam acontecendo e tal. E aí, no final das contas, quando esses áudios foram vazados, quando essa bomba acabou estourando no mercado, eu lembro que o mercado ele entrou em pânico, nós tivemos circuit breaker, o mercado derreteu, o dólar explodiu, o juros explodiu. E aí o que aconteceu? Depois, quando foram apurar um balanço de tudo que aconteceu, então isso acabou levando 3 processos para os irmãos Batista sobre insider trading, ou seja, que eles tinham informação privilegiada e fizeram operações um dia antes no mercado e, em tese, estimaram que eles tinham ganhado muito dinheiro. Então, basicamente, dos 3 principais processos que, inclusive, essa semana, né, a CVM ela estava formando maioria para absolver eles, e aí é importante dizer, né, que o julgamento ele foi adiado, mas a CVM estava formando maioria, né, formou maioria para absolver eles. Então, o que acontece? O primeiro caso foi que um dia antes de terem esses áudios vazados, os irmãos Batista, né, eles venderam as ações da JBS. E aí o ganho estimado com essa operação era de aproximadamente 73 milhões de reais. E aí é claro que eles justificaram, dizendo, a defesa, né, justificou, dizendo que não, olha, essa venda justifica, eles estavam ali num programa de recompra de ações, então essas movimentações ali poderiam ser normais. Ao mesmo tempo, né, eles tinham ali alguns débitos, algumas dívidas de curto prazo que precisariam ser quitadas, então a venda desses recursos ali seria justificado. Beleza, esse foi um ponto. Mas nós tivemos também algumas operações com os DIs futuros, com os juros futuros. E aí aqui eles estimavam um ganho de mais de 52 milhões de reais. E em terceiro lugar, aí sim nós tivemos também, em tese, um pedido de proteção cambial. Então, assim, quando a gente fala dessas empresas que exportam muito para fora, é natural que a gente tenha um certo tipo de hedge. Mas eles estavam investigando, então, uma operação ali em específico que poderia ter rendido mais de 520 milhões de lucro para os irmãos Batista. Então, toda essa situação de caso de insider trading, gente, imagina, desde 2017 para agora, em 2023, inclusive aparecer uma CVM formando talvez maioria para absolver o caso, é claro que parece que, gente, estão brincando com os acionistas minoritários que saíram lesados na época e que até hoje talvez não tiveram uma resolução efetiva e talvez nem vão ter e nem vão ser ressarcidos pelos prejuízos que acabaram carregando. Enquanto talvez essa galera que está sendo acusada de insider trading estão lá, numa boa. Então, assim, esse tipo de situação que acontece, ao meu ver, é lamentável. E a gente precisaria realmente estar fazendo alguma coisa para evitar que esse tipo de coisa volte a acontecer. Agora, outro caso que também aconteceu, esse é um pouco mais recente, e aí eu acho que boa parte de vocês está por dentro, é a questão da própria IRB, né? Então, no início de 2020, nós tivemos alguns esqueletos sendo tirados do armário,
várias mentiras sendo contadas em relação à IRB, e aí uma delas foi aquela de que a Berkshire, né, ou seja, o Warren Buffett estava comprando IRB, e eles fizeram isso para tentar inflar o preço da ação, e aí o que acontece? A SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos, entrou com uma ação contra a IRB, e IRB recentemente, então, acabou fechando um acordo lá com eles de 5 milhões de dólares, quase 25 milhões de reais, para simplesmente se livrar desse processo. Só que vocês estão vendo que esse é um negócio que está acontecendo lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil mesmo, os acionistas de IRB simplesmente não aconteceu nada? Todo mundo teve prejuízo, teve fraude, teve tudo que aconteceu e simplesmente não aconteceu nada? Bom, basicamente a gente vê por esse tipo de situação a diferença gritante de como as coisas funcionam, por exemplo, lá nos Estados Unidos, através de uma SEC, e como as coisas aqui no Brasil, elas parecem ser muito mais bagunçadas, permissivas, enfim, para não dizer uma zona, né, gente? Porque parece que as coisas, elas não funcionam, são pouco transparentes. Nós tivemos agora esse ano todo o caso de Americanas que sabe-se lá se nós teremos alguma resolução e quando nós teremos alguma resolução, e muitos acionistas simplesmente, né, só estão amargando o prejuízo em relação a tudo isso. Então, assim, esse projeto de lei que foi anunciado, que está sendo enviado ao Congresso, ao meu ver, é muito interessante, né? E quais que são os principais detalhes, então, desse projeto de lei? O primeiro é justamente a questão da mão de obra. Então, eles, como estão querendo trazer mais poder para a CVM, naturalmente vai precisar de mais gente, então provavelmente eles vão conseguir mais pessoas, mais efetivo, e isso é uma necessidade já de muito tempo que a CVM sempre diz que tem, né? O segundo ponto é o poder de busca e apreensão. Então a CVM hoje não tem esse poder, mas se a gente olha outros órgãos ali que talvez são meio que de mercado, como o CAD, eles têm esse poder de busca e apreensão. Então eles querem trazer esse poder também para a CVM, para quando acontecerem esses casos que, enfim, são bombásticos e que precisam de uma investigação, que precisam de alguma coisa nesse sentido, ela consegue também ter o poder de fazer esse tipo de pedido de busca e apreensão. Outro ponto é a abertura de ações coletivas, tá? Aqui no Brasil a gente já pode fazer abertura de ações coletivas, só que para isso nós precisamos de pelo menos 5% da base dos acionistas minoritários ali unidas para poder fazer esse pedido. Então nem sempre é fácil articular tudo isso, e por isso que vários casos que já aconteceram na nossa Bolsa de Valores simplesmente não foi possível, não conseguiram fazer algum tipo de ação coletiva, e aí eles fizeram outras investigações em paralelo a isso, mas que não tinha a finalidade, talvez, de ressarcir os acionistas minoritários. Então, isso é uma alteração que eles querem trazer, mexer nesses percentuais mínimos, possibilitar essa abertura de processo coletivo, né, de uma ação coletiva de uma maneira facilitada. Então, isso é importante porque as empresas, elas terão que ter muito mais cuidado, porque aí, dessa maneira que eles estão querendo mexer nesse projeto de lei, eles vão ficar ali muito mais atentos, porque vão começar a pensar duas vezes. Não, a gente realmente pode talvez ser punido. Se efetivamente esse projeto de lei vai funcionar, não sei, mas o que está escrito aqui, tudo parece ótimo até então, tá? Mas seguindo, tem mais 2 pontos que eu quero destacar para vocês, tá? A quebra de sigilo de arbitragem. Então, hoje, a arbitragem, ela é muito utilizada, então, para resolver essas questões jurídicas, né, para fazer acordos e tudo mais, só que muita coisa ela corre em sigilo. No caso de IRB mesmo, quando vários jornais iam procurar a CVM para comentar o caso, eles diziam que não dá porque tá correndo em sigilo, etc. Então eles querem acabar com o sigilo de arbitragem, diminuir o sigilo, então, de todos esses processos, porque realmente, você está investindo em uma companhia de capital aberto, né, que está ali negociando na Bolsa de Valores. Ela tem que ser transparente com as suas finanças, transparente com os seus números, e aí quando chega numa situação dessa, você não vai ter transparência? Tem que seguir no mesmo nível de transparência. Então, essa mudança, ao meu ver, é muito positiva. E, por último, gente, também que é importante, é levar a votação de alguns acordos em assembleia. Então, nesse caso de IRB, por exemplo, que eles fizeram esse acordo de 5 milhões de dólares, dependendo se eles conseguirem aprovar esse projeto de lei, então esse tipo de acordo pode acabar sendo levado para a Assembleia, onde todos os acionistas que detêm as ações com poder de voto poderão votar a favor ou contra. Então, essas são algumas medidas que devem aparecer no texto para ser aprovado no Congresso e que eu espero de verdade que sejam aprovados, porque
Até então, as regras e até mesmo o efetivo que a CVM tem não tem sido suficiente para conseguir fiscalizar e colocar as empresas realmente ali no eixo para que evite acontecer o tipo de sacanagem que vira e mexe acontece e no final das contas demoram anos e anos e anos para ter alguma resolução, se tem alguma resolução. Então, ao meu ver, essas são algumas mudanças positivas, mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam de todas essas situações? Eu sei que eu pareci meio pé da vida nesse vídeo, mas é porque relembrar de todas essas sacanagens faz isso com as pessoas, é natural. Mas falando da medida em si, né, do projeto de lei, o que vocês acharam? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.